Fala, turma, uma excelente noite. É o seguinte, hoje eu estou num ambiente um pouquinho mais escuro aqui, mas se você quer entender mais sobre Growth Hacking, se você quer receber uma ferramenta para você começar a rodar experimento na sua empresa orientado a dados, esse é o momento. Aqui nesse vídeo eu vou abrir para você aqui um ambiente onde você vai poder acessar depois e você vai começar a rodar todos os seus experimentos de growth, ou seja, seus experimentos orientados a crescimento da sua empresa, e você vai poder conduzir todos eles orientado a dados, fechou? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com você e vou mostrar para você esse ambiente e depois eu tenho uma surpresa bacana no final, uma coisa bem interessante que eu guardei aqui para você. Então fica até o final, aproveita já, se inscreve aqui no canal, dá um joinha aí no like e bora para cima, fechou? Vamos então compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Maravilha. Tela compartilhada, bora começar essa bagaça. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui hoje o Basecamp. Ale, o que é Basecamp? O Basecamp é o ambiente que eu criei para que vocês possam fazer os experimentos de growth hacking de vocês, ou seja, os experimentos de crescimento da empresa de vocês orientado a dados dentro de um ambiente onde vai ser individual para vocês e vocês vão poder conduzir isso e guardar essas informações e começar a ter base de dados dos negócios de vocês. Pô, Lê, tem outros ambientes que eu posso fazer isso? Tem outros ambientes, mas para você que está começando, esse daqui é um ambiente simples, ficou fácil de usar e você vai poder crescer utilizando ele. E depois você pode pensar em outros tipos de ambiente, outras conexões, integrações que você pode fazer para aprimorar essa coleta e análise de dados da sua empresa, beleza? Mas então vamos lá. Ale, o que é o Basecamp? Basecamp é um lugar onde você vai organizar todas as suas informações, iniciativas, experimentos de crescimento e do seu negócio. Ele é baseado no funil que a gente chama de funil pirata, que é o funil de growth, e esse funil ele tem 5 principais métricas: aquisição, ativação, retenção, recomendação e receita. Então são 5 métricas e a gente vai utilizar a metodologia de WAR, que é uma metodologia que eu criei, que é baseada na metodologia que é utilizada no Growth Hacking, que é a ICE Score, para a gente poder fazer as priorizações. Então, para você se balizar um pouco melhor do que você, como você vai usar o Basecamp, é o seguinte: você vai abrir aqui e aqui tem um passo a passo de como você vai executar cada coisa, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai ter aqui o SEO Metric. Olha aqui que é o SEO Metric. É a métrica mais importante que a gente vai olhar e cuidar do teu negócio, beleza? Então você vai basicamente definir essa métrica como início da tua jornada, olhando para Growth Hacking. E todos os experimentos, as metas, os alvos, as missões vão estar orientadas à tua SEO Metric, beleza? Pô, Lê, como que eu decido? Como que eu defino, né, minha SEO Metric? Eu vou explicar para vocês de maneira mais simples, mas caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para mandar, que vai ser um prazer ajudar vocês, beleza? Mas vamos lá. Como que você define a sua SEO Metric, certo? Basicamente, a SEO Metric ela tem que ser uma métrica que automaticamente ela faz todas as outras métricas da sua empresa, todos os seus resultados crescerem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o Uber, por exemplo. O Uber, ele tem a SEO metric dele, né? E qual que é a do Uber? A do Uber basicamente é a quantidade de corridas por usuário e, se não me falha a memória, por semana. Ou seja, se eu consigo aumentar a quantidade de corrida por usuário por semana, significa que eu estou aumentando minha taxa de aquisição, ativação, é, retenção, recomendação e receita, certo? Então é uma taxa que me mostra esse crescimento. O Facebook, por exemplo, ele usa o que a gente chama de DAU, que é Daily Active Users, né? Ou seja, usuários ativos por dia. Então, todo dia, o Facebook ele entende que se os usuários deles não estão utilizando todo dia o Facebook, significa que eles não estão conseguindo gerar o resultado que eles deveriam. Então, essa métrica ela tem duas coisas muito importantes que você precisa levar em consideração. A primeira coisa, ela tem que gerar valor, ela tem que mostrar o valor que está sendo gerado para o teu cliente. Então, por exemplo, no caso do Facebook, se os clientes dele estão voltando todo dia, é porque ele está conseguindo gerar valor, né? Então, existe aí um foco em gerar valor, porque eu tenho um retorno do meu usuário, do meu cliente.
E o outro ponto é que ela tem que gerar resultado para toda a empresa, para todas as outras métricas que você está olhando. Então, o que você vai fazer agora? Você vai definir a tua SEO métrica. Qual a métrica mais importante? Será que é receita recorrente mensal? Será que é quantidade, taxa de recompra? Será que é NPS, né? Ou seja, índice de satisfação do teu cliente? Enfim, então você vai definir qual que é essa métrica. E, pô, Lê, não consigo definir direito, né? Você pode fazer algumas coisas para te auxiliar. Você pode, por exemplo, ir no chat GPT, dar um pouco de contexto para o chat GPT, contar um pouco da tua história para ele e perguntar para ele quais seriam duas, três, cinco SEO métricas que poderia ser aplicado aí no seu negócio, beleza? Bom, então vamos lá. Quando a gente vem aqui, SEO métrico é importante. SEO métrico é a maneira como eu utilizo junto com meus clientes, tá? Mas o nome comum e o nome padrão da metodologia de growth é North Star Metric, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Bom, então você vai botar aqui qual que é a tua métrica mais importante. Você vai botar, por exemplo, MRR. E aqui eu deixei aqui. Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 10 de agosto de 2023. Então, aqui, esse template, ele está de agosto a dezembro aqui para você ir colocando os seus dados. Então, por exemplo, agosto, por exemplo, tive aqui 50 mil de receita. Setembro, tive 60 mil. E assim por diante. Beleza? E daí você vai colocar aí os seus dados. Bom, maravilha, pessoal. Fechou? Então, agora bora para a parte 2, que são os alvos. Depois que você definiu sua SEO métrica, a gente vai definir alvos. Então, Ale, como que eu defino o alvo? E o que, que é o alvo, né? Basicamente, o alvo são as missões, são as missões não, perdão, são os objetivos que você tem. Então, por exemplo, eu deixei um exemplo aqui, ó, mas deixa eu apagar, daí eu faço do zero para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Os alvos são os alvos que você tem como objetivo para sua empresa no curto, no médio e no longo prazo. Então, não passe dessa fase aqui do Basecamp sem definir pelo menos 3 alvos, pelo menos de um ano, de 3 a 6 meses e de 1 a 3 meses, beleza? Então, como você vai definir? Você vai clicar aqui e vai colocar, por exemplo, minha meta de. Vou colocar aqui uma meta de fato, né? Alcançar 50 mil de MRR, alcançar 50 mil de MRR. Maravilha. Aqui você não, dentro do alvo em si, você não vai definir o restante das coisas porque está tudo aqui para o lado, beleza? Então, quem vai, quando, etc, está aqui. Então, primeira coisa que você vai responder, qual é o teu nível de confiança para esse alvo, né? Você está seguro com esse alvo? Está inseguro? Está extremamente confiante? Está totalmente inseguro? Enfim, você vai definir aqui. Então, por exemplo, pô, estou neutro. Maravilha. Qual o status, né? Ela é um rascunho ainda, já está agendado para começar, já está em progresso, é um alvo que não vai ser um alvo finalizado, porque você ainda está cadastrando ele, né? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, agendado para começar. Quando que começa a operação dessa meta? Por exemplo, olha, vou começar dia 4 de setembro. Quando que finaliza? Você vai separar aqui, por exemplo, é um alvo de até final do ano, então vou finalizar dia 29 de dezembro, por exemplo. Quem é o DRI? O que é DRI, Ale? Em inglês, a sigla significa Directly Responsible Individual, né? Mas o que é na prática? Responsável individual direto de uma tarefa. Então, você vai colocar aqui quem é o capitão dessa missão, quem que é a pessoa que vai guiar os passos, que vai liderar o alcance desse alvo, né? A execução desse alvo. Você vai botar ali. Por exemplo, que no meu caso, que só tem eu nesse workspace, sou eu. Beleza? Maravilha, definimos o primeiro alvo. Olha que maravilha. Então, agora o que que eu vou fazer? Você vai definir três, tá? Não passa sem definir três, define três. E você vai vir para experimentos. E aqui em experimentos é onde a mágica acontece. É aqui que o negócio pega. Então, experimentos basicamente é onde você vai começar a adicionar suas ideias e é onde a gente vai trabalhar a priorização, vamos entender ela como missão, vamos planejar e executar. Fechou? Então vamos lá. Primeiro passo, você vai clicar aqui em priorizar e aqui você vai ter o espaço para você começar a colocar todas as suas ideias, beleza? Então aqui você vai adicionar todas as suas ideias e tem duas maneiras de fazer isso. Você pode simplesmente clicar aqui e adicionar a sua ideia, ou você pode clicar aqui, clicar em Growth Idea e começar e cadastrar a sua ideia, beleza? Então vamos lá. Minha ideia é, por exemplo, poxa, para alcançar uma receita recorrente mensal, criar um novo plano de assinatura para meus clientes.
Por exemplo, vamos supor que você tem aí uma ideia, uma ideia. Qual que é o ponto aqui, tá? Quando a gente fala de growth hacking, não pode ser só uma ideia, a gente tem que transformar ela em hipótese. Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai mudar isso aqui para um modelo diferente. Então, você tem a ideia, depois a gente faz isso, tá? Então, você vai sempre colocar a ideia do jeito que você está pensando, depois você vai reestruturar ela. Então, como que a gente colocaria, né? Como que a gente reestruturaria? Reestruturaria. Acredito que criando um novo plano de assinatura para meus clientes, posso elevar o MRR de 20 mil para 25 mil por mês. Não é por mês não, porque já é MRR. Maravilha. Então pronto, colocou em formato de hipótese. Ale, por que colocar em formato de hipótese? Porque no formato de hipótese você está dizendo qual é a ação que você vai fazer, qual é o resultado que você tem atualmente e qual é o resultado que você está buscando, beleza? Então o meu resultado é 20 mil por mês, estou indo buscar 25, que eu vou fazer para isso? Criar um plano de assinatura. Qual que é o ponto? Aqui você vai adicionar todas as ideias que você tem, todas. Aí depois, eu não vou falar hoje de cerimônias, não vou entrar na metodologia em si, tem uma outra aula minha que eu explico exatamente as cerimônias, como funciona, como que é uma daily de growth, como que funciona planejamento e tudo mais, e daí você fica à vontade para assistir. Enfim, então vamos lá. Aí aqui que você vai fazer? Você vai clicar aqui, etapa do funil, né? Ou seja, se eu estou querendo aumentar MRR, eu estou trabalhando a receita. Então você vai selecionar qual é a etapa do funil. Aqui você vai selecionar qual é o alvo, né? Ou seja, alcançar 50 mil de MRR. O que é importante aqui? Nunca, jamais priorize, comece a trabalhar em uma missão que não tenha um alvo bem definido, beleza? O exército ele não sai numa missão se ele não tem um alvo definido. Aqui você também não vai fazer isso. Se você não tem um alvo definido, você não vai iniciar uma missão, certo? Combinado? Então vamos lá. Maravilha, agora eu já tenho aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui o meu nível de trabalho que eu vou ter nessa missão. Então, quando a gente fala aqui de trabalho, a gente basicamente está falando de esforço, tá? Então você vai colocar aqui teu nível de trabalho. Então vamos pegar aqui o seu nível de trabalho para criar um novo plano de assinatura. Vai depender muito do seu negócio, né? Mas vamos supor que o seu nível de trabalho é de 7. Então, vamos lá. Meu nível é 7 de trabalho. Então, aqui que é bacana. A tabela ela já está organizada para ir jogando para cima o que tiver o war score maior, tá? Que é o que você vai priorizar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre priorização. Mas então, vamos supor que o resultado foi esse, beleza? Bom, maravilha. Então, agora você já sabe quanto de esforço isso vai te ocupar, certo? Agora a gente vai pegar aqui reliable, que seria o confiante, né? Então, aqui eu vou até colocar aqui em português esforço, para ficar mais fácil de você entender, caso você não tenha clareza em inglês. Opa, beleza. Então aqui a gente tem o reliable, que é meu nível de confiança, ou seja, quanto que você está confiante, tem certeza de que se você criar um novo plano de assinatura, você vai aumentar o seu resultado de 20 para 25. Vamos supor que você, putz, Ale, eu tenho certeza porque já tem muito cliente meu pedindo para eu criar esse novo plano. Maravilha, você vai botar 8, 9, 10 talvez. Mas, poxa, Ale, não sei, cara, não falei com ninguém, não faço ideia. E daí você vai colocar uma nota mais baixa. Então vamos supor aqui que você falou com seus clientes e você tem aqui o número 8. Então, olha que legal, ele já vai calculando aqui a média para nós. E agora, por último, a gente vai fazer aqui o que a gente vai entender como. Opa, peraí que eu cometi uma falha aqui. Aí, maravilha, resolvido. Então vamos lá. Aqui a gente vai colocar o nível do impacto, né? Ou seja, do resultado que isso vai causar. Então, vamos supor que, poxa,
o impacto que isso vai causar é 8, porque, poxa, vai ser um baita resultado bacana, também vai mexer na nossa estrutura aqui de empresa, vai aumentar a nossa margem, enfim, tem uma série de coisas boas que vão acontecer. Então, você tem aqui uma nota. Vamos supor que vamos colocar aqui a hipótese 2, só para a gente executar. Então, hipótese 2, eu vou trabalhar a receita também, vou trabalhar alcançar o alvo, mas vamos supor que aqui eu tenho notas mais baixas. Então, maravilha. Pronto. Tenho aqui duas ideias. Já organizei elas no formato de hipótese e já criei o meu War Score aqui. Então, pronto. Agora eu já tenho. E aqui agora está fácil de você definir o que você vai fazer, né? Poxa, se o meu War Score aqui está 7,67, é simples. Eu vou clicar nela. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e clicar em iniciar missão. Quando você clica, automaticamente ela é removida dessa lista e ela vem para suas missões. E aqui em suas missões, o que você vai fazer? O que você vai fazer aqui? Ela já entrou aqui como aguardando o início. Então, ela já vem com o R-score aqui, a métrica que ela vai trabalhar e a hipótese, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai basicamente entender se ela já está pronta, né? Se já está tudo pronto para você começar. Se tiver pronto para iniciar, você vai mudar ela aqui para pronto para iniciar. Agora, pô, tá pronto para iniciar, já está agendado, tá tudo organizado para começar. Aí começou, vai colocar em progresso. Terminei minha missão. Eu já tenho meu resultado da minha missão. Saí para minha missão de aumentar para 25 mil, mudando o plano de assinatura. E agora já tenho o resultado dela. Então, maravilha, chegou aqui na análise de resultados. Fechou? Então, agora, o que você vai fazer? Então, agora, o que você vai fazer? Basicamente, você vai pegar aqui a tua ideia que está pronta, né, para ser analisada. Você vai clicar aqui em cima. Ele vai abrir aqui o espaço para você. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em resultado e vai definir se foi bem sucedido ou não. Então, por exemplo, foi bem sucedido. Colocando aqui bem sucedido, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui nas suas lições, beleza? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai mudar para cá. Opa, maravilha. Daí, mudando para cá, o que que acontece? Ela vem para cá. Quando você coloca ela em learnings, né, são as lições, ela já vem para cá direto. Então, quando ela vem para cá, ela aparece aqui, aparece a etapa do funil, qual foi o resultado e só a data final que falta você incluir. Então, por exemplo, vamos supor que você finalizou isso no dia 15 de setembro. Você vai colocar a data aqui e pronto, você tem o teu primeiro experimento. Lembrando que o ID do experimento, ele só vem automático se você clicar lá no início em Growth ID, senão ele não vem automático, tá? Você tem que criar do zero. Maravilha, então aqui você já tem a sua primeira lição. Ale, qual o valor disso, né? O valor é que, conforme você vai fazendo isso semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês, daqui 1 ano, 2 anos, você começa a ter uma base de dados tão grande de experimentos que foram feitos versus o resultado que você conseguiu obter, que você consegue ter visão daquilo que você tem que fazer que vai dar mais resultado. Então, é basicamente isso. O que mais que a gente tem aqui? Então, aqui você rodou os seus experimentos. Eu dei um exemplo aqui de como você pode rodar. E agora, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em dados mensais. Dados mensais, basicamente, são as suas métricas do funil, tá? Então, aqui está em formato de tabela. Então, aqui a gente tem, vou colocar aqui, pegar aqui e criar um do zero. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui julho, agosto, setembro, outubro. Clicar aqui, criar aqui já também novembro e criar dezembro também para vocês. Então, vamos lá. Fechou. Então, pronto. A gente tem agora aqui até final do ano para você colocar seus dados. Então vamos lá. Por exemplo, vamos supor, o que que você vai fazer? Primeira coisa, você vai pegar os seus dados do mês passado e vai colocar aqui. Pô, mas você está vendo esse vídeo em setembro, beleza? Só substituir os nomes aqui, ok? E faz isso em agosto. Então você vai colocar seus números. Por exemplo, aquisição. O que que é aquisição? Eu vou colocar aqui, são leads barra interessados, ou seja, número de pessoas, se você tem uma loja física, número de pessoas que entrou na sua loja física, se você tem por exemplo, uma consultoria, ou você é um médico, por exemplo, pessoas que se interessaram no seu serviço, enfim, você vai colocar aqui. Por exemplo, vamos supor que foram 50 pessoas. Maravilha. Ativação.
aqui é compradores. Então, você vai colocar aqui quantidade desses 50 que compraram de você. Beleza? Então, vamos supor que dos 50 que compraram de você, você vai ter aqui o número de, por exemplo, 15, 30%. Retenção. Re, retenção são clientes que recompram de você. Ou seja, se você tem uma assinaturas, é a quantidade de teu percentual de clientes que continuam comprando de você, tá? E se você tem um modelo transacional, isso aqui vai entrar os clientes que recompram de você. Então, se cada 15 clientes que você tem, por exemplo, vamos supor que dois recompram, tá aí, você tem dois clientes de 15 que recompram de você. Depois, você tem o número de recomendação. Então, recomendação são desses clientes que você teve, 15, quantos te indicaram? Então, qual o nível de indicação que você conseguiu receber? Vamos supor que foram 10. Vou pegar aqui, menos otimista, né? 2. E vamos supor que aqui é dinheiro, né? Ou seja, quanto que esse funil aqui, esse resultado gerou para você no final? Então, vamos supor que gerou, sei lá, 50 mil reais. Beleza? Então, aqui são seus números. Aí, o que que você vai fazer? Para o mês que vem, você já tem sua base do mês anterior e você vai começar a pensar agora. Maravilha. Então, o que que eu vou fazer agora para alcançar o meu próximo resultado? O que que é legal? Quando a gente olha para o funil de growth, a gente começa a pensar em alavanca de crescimento, tá? Então, a gente para de pensar em fazer postzinho, fazer videozinho lá do YouTube, do Instagram e etc. E a gente começa a pensar, cara, como que eu consigo ser efetivo? O que que eu posso executar para nessas alavancas que eu tenho de crescimento aqui para gerar resultado? Então, aqui nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, 17 compras, 50 mil, 3 mil, quase 3 mil reais de ticket médio. Então, aqui a gente tem algumas opções. Vamos supor que o objetivo agora é, cara, eu quero ir para 60 mil aqui de resultado no próximo mês. Então, se eu tenho 17 compras em média, por mês, e eu quero ir para 60 mil, eu posso fazer algumas coisas. Eu vou dar dois exemplos aqui. Eu posso trabalhar ações para aumentar meus interessados. Então, eu posso aumentar, por exemplo, em 20% meus interessados, mas isso não vai surtir tanto efeito por conta da conversão. Ou eu posso focar em aumentar minha conversão e aumentar minha conversão em 20%. Por quê? Se eu aumento meus leads em 20%, eu vou aqui para 60%, e se minha conversão é 30%, eu tenho aqui 18 clientes. Então, aqui 18 clientes, eu tenho um resultado, vou colocar aqui, vamos supor que dois recompram, eu vou ter aqui 54 mil reais, certo? Agora, o que que eu posso fazer além disso? Eu posso vir aqui e aumentar e focar em aumentar minha taxa de conversão em 20% também, por exemplo, né? Só um exemplo que eu estou dando. Ou em 10%. Então, vamos supor que eu aumentei para 10%, pronto. Então, eu tenho agora aqui 60, 22, 66, 67 mil reais aproximadamente. Então, o que que eu fiz aqui? Eu trabalhei duas alavancas de crescimento para trazer mais resultado para mim. Então, eu não precisei pensar em um monte de coisa. Não, eu pensei assim, cara, como que eu aumento em 10 leads interessados, que pode ser de várias maneiras. Você pode usar tráfego pago, você pode utilizar indicação, você pode utilizar grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, você pode prospectar no telefone, você pode usar a tua base antiga de cliente. Tem várias ideias e tem uma aula minha falando sobre canais de aquisição que você pode aproveitar e entender um pouco mais sobre canais de aquisição e como você trazer mais aquisição. E aqui tem como que eu converto mais, né? Ou seja, como que eu aumento um pouquinho minha conversão? Fazendo provavelmente aqui 2 a 4 testes, dois testes para aquisição e dois testes para ativação, bem possível que você consiga aumentar um pouquinho seu resultado, e isso já te traria aqui um resultado bem agressivo, né? A gente falou de 60 mil, a gente foi para 67. Então, se a gente reduzir aqui para 18, a gente volta aqui, eu tinha até errado, né? Tinha colocado 54 mil, é 60 porque tem a recompra. A gente bate a meta aqui. Então, se você só aumentasse a aquisição, você já batia a meta. Agora, se você aumentar além da aquisição, mais um pouquinho da tua conversão, você quase dobrou a tua meta do mês, beleza? Para a gente não ficar muito aqui, agora a gente vai aqui para a parte de anotações. Então, as anotações é simples, é um lugar onde você vai escrever coisas, né? Então, você pode colocar um título aqui,
colocar um dado, que pode ser um número, e uma descrição. Então, por exemplo, você pode colocar aqui um número específico que você visualizou na sua empresa, tipo um resultado que você teve, que você quer anotar aqui, enfim. Aqui é livre, né, para você fazer da sua maneira. Lembrando que esse Basecamp aqui, ele fica liberado. Então, se você quiser editar ele do teu jeito, para o teu negócio, fica à vontade, é liberado, tá? Bom, depois a gente tem aqui documentos. E o documentos, basicamente, é o lugar onde você vai documentar as suas coisas. Então, aqui você vai colocar docs, que pode ser mapeamento de persona, pode ser uma planilha que você tem, pode ser um documento de um processo, um script de venda, enfim, pode ser um monte de coisas que você vai documentando aqui. Por quê? O Basecamp, vamos entender que o Basecamp ele é o acampamento, de fato, que você vai utilizar como base para executar todas as suas missões, para alcançar todos os seus alvos do seu negócio, beleza? Então, a ideia é que aqui seja o seu campo de estudo, o seu campo de coleta, o seu campo de análise para você trabalhar. Beleza? Por último, tem aqui o TOC, que é o Traction Operation Center, que é basicamente o centro de operação de tração do seu negócio, mas ele vai ficar fora, por enquanto, do Basecamp, porque nesse primeiro momento é mais importante você começar a documentar as coisas, mapear as coisas do seu negócio. Então, vou até tirar ele daqui do template para você poder. Deixa eu mover para o privado aqui. Fechou. Então é o seguinte, Ale, legal, você mostrou tudo isso aí, muito bacana. E agora, o que que eu faço? É simples demais. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para você solicitar o teu template. Você vai clicar nesse link e você vai mandar uma mensagem dizendo que você quer o template do Basecamp e eu vou mandar ele direto para você. Você vai me mandar o que você quer, né, e vai me mandar o teu e-mail e eu vou mandar o template do Basecamp para você acessar e começar a fazer os seus testes, começar a coletar os seus dados e começar a ter os seus próprios resultados. Fechou? Bom, basicamente, deixa eu fechar aqui. Basicamente é isso. Eu acabo por aqui. Mais uma vez, me perdoem aí, porque hoje está muito escurão aqui. Acabou que deu pau aqui na placa de LED, mas como eu me propus a fazer esse vídeo, trazer esse template, então tá aí. Vamos começar a trabalhar orientado a dados, começar a olhar para os resultados e começar a dar resultado no nosso negócio. Fechou? Bom, um forte abraço. Esse Basecamp é para você. Clica aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal, que sempre tem conteúdo top. Toda semana eu estou trazendo conteúdo excelente. E além disso, tem a nossa comunidade de empresários escaláveis que você pode acessar e também participar das lives que acontecem semanalmente. Fechou? Tamo junto, um forte abraço e bora para action.